Obrigado pela sua vinda. É um prazer estar com vocês aqui. Como o pastor Alexandre como falou, sou o pastor Wellington, né? Eu moro lá em Jundiapeba, somos da comunidade Abapai, mas somos um corpo só, amém? Somos a igreja de Cristo. E eu quero nesta noite compartilhar uma palavra com vocês. Na verdade, amados, hoje eu corri bastante, né? Eu estive muito atarefado. Quero também dar boas-vindas a todos que estão online. E, amados, algo no meu espírito está incomodando nesta noite. E confesso para vocês que estudei, li, reli. E o Senhor, na hora que eu estava ali, o Senhor me deu uma palavra para lançar sobre a tua vida, para lançar na vida dos amados que estão em casa. Então, assim, eu não sei se para nós ganharmos tempo, se o pastor pode colocar o versículo lá, porque antes de eu ministrar mesmo a palavra, eu preciso, eu não posso sair daqui sem lançar essa palavra para vocês, porque aquela coisa, a gente não pode guardar aquilo que o Senhor tem para entregar. Então eu preciso falar, irmãos. E o Alexandre começou a falar sobre desatar, sobre rompimento. É isso que o Senhor quer fazer neste tempo. Quando o pastor Alexandre me falou ontem, né, me convidou para estar aqui, ele falou, é a quinta profética, né, o culto profético. E ali o Espírito Santo me falou, né, que nós precisamos ser essa igreja profética, né, e nós precisamos ser a igreja profética e deixarmos de ser uma igreja patética, porque há uma igreja patética. Então eu quero que, por gentileza, se você puder abrir a sua Bíblia aí rapidamente, abre aí no livro de Cantares. Você que está em casa também, Cantares capítulo de número 2. Eu quero lançar essa palavra nesta noite. Eu quero ser rápido com isso daqui, porque o Senhor tem uma porção dobrada para nos entregar, amém? Mas eu preciso lançar essa palavra, em nome de Jesus. Cantares capítulo 2, uma palavra muito conhecida do nosso meio, amém? Cantares capítulo de número 2, versículo de número 11, amém? Cantares é um livro que às vezes a gente não tem o hábito, né, de ler, né? Mas eu quero trazer essa palavra, amém? E eu quero declarar sobre a tua vida, você que está em casa, mas para todos nós aqui, que é um tempo de nós florescermos, é um tempo da coinonia florescer, aqui em Mogi das Cruzes. O Senhor vai despertar você que está na sua casa, e está dizendo para cada um de nós que estamos aqui, especificamente, que é um tempo de florescer. E a palavra vai dizer aí, Cantares capítulo 2, versículo 11, porque eis que passou o que, amados? Fala para mim. O inverno, amém? Eis que passou o inverno, cessou a chuva, e se foi, algumas versões está escrito que é primavera. Amados, o Senhor está nos despertando nesta noite e dizendo que o inverno foi embora. E não se trata apenas, amados, de estações, mas se trata no âmbito espiritual. O tempo do inverno terminou para a igreja, e é um tempo agora de primavera. Quando o Senhor me levou a esse texto, eu estava pensando ali, e eu comecei a relembrar algumas coisas. Se nós olharmos, amados, quando iniciou-se a pandemia, foi para nós exatamente o que? Em março. Nós estávamos no tempo de outono. Eu falo especificamente porque eu lembro até o dia de hoje, nós paramos a estrutura, vamos dizer assim, dia 20 de março. Dia 15 de março foi meu último culto lá na nossa comunidade de fé. E dia 20, no início do outono, começou a pandemia para nós e tivemos que parar tudo. E passou o tempo do outono, veio o tempo do inverno, e o Senhor me traz essa clareza nesta palavra para nós, que o tempo do inverno acabou, que agora chegou o tempo da primavera. Primavera nos aponta a Cristo. É um tempo de nós florescermos, é um tempo agora, amados, de nós crescermos para o Senhor.
E eu tenho certeza, amados, que acho que nós estamos incomodados com algumas coisas. E não é um incômodo carnal, mas é um incômodo espiritual. Então, amados, eu lanço essa palavra sobre as nossas vidas nesta noite, que cessou o inverno. Chega, você que está em casa, chega. E quando nós falamos de inverno, automaticamente nós pensamos do quê? De hibernarmos, né? Se a gente pegar o urso fica hibernando, não sai da toca, não sai para nada. E tem crente que está assim ainda, está curtindo o inverno. Mas o tempo do inverno acabou, é tempo de florescer, é tempo de voltar, é tempo de retornar. Ah, meu irmão, é tempo de nós crescermos mais ainda. Mas como vamos crescer? Crescer para baixo. O pastor Alexandre estava falando também sobre mediocridade. E também isso nos aponta o que? Sobre superficialidade. Nós não podemos ser superficiais. Nós precisamos ser profundos no Senhor. Eu quero agora, em nome de Jesus, que você que está em casa também, abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas. Aleluia. Lucas capítulo 12. É uma palavra, amados, de alerta para nós. Agora eu vou iniciar aí o que o Senhor propôs para esta noite. Lucas capítulo 12. Versículo de número 49. Aleluia. Lucas 12, versículo 49 diz assim, queridos: eu vim para lançar o quê? Como é que está na sua Bíblia? Vim para lançar o quê? Fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse aceso ou ardendo. Amados, a palavra desta noite é queimando por Jesus. Como é que está o nosso queimar por Ele? Como é que nós estamos queimando por Jesus? A palavra aqui nos fala que Jesus, algumas versões está em interrogação e outras em exclamação. Então o Senhor está nesta noite nos perguntando, para uns está se perguntando, e aí, você está aceso? E para outros, Ele está exclamando. E aqui nós olhamos que a palavra vai nos dizer que Ele veio lançar o quê? Fogo. E nós neste tempo, amados, precisamos queimar por Jesus. Se nós queremos manifestá-lo, se nós queremos ser igual a Ele, nós precisamos queimar por Ele, nós precisamos estar aceso por Ele, porque a palavra nos diz que, olha, que se tivesse, ou que se dera, você estivesse aceso. Será que nós estamos acesos por Cristo? E eu quero levá-los a uma parábola nesta noite, que é o auge da ministração. Todos nós conhecemos. Jesus costumava sempre falar por parábolas. Jesus sempre falava por histórias. E eu quero levá-los nesta noite, agora, em definitivo, você abre a tua Bíblia aí, você em casa, no livro de Mateus 25. Todos nós conhecemos a parábola das 10 virgens. E é disso que eu quero falar também nesta noite. Porque nesta parábola, amados, nós vamos enxergar, nós sabemos que há uma igreja só. Nós somos a igreja de Cristo. Se nós falarmos, né, a igreja universal, mas eu quero nesta noite falar de dois tipos de igrejas que estamos vivendo neste tempo. Em qual delas nós estamos nos enquadrando? Em qual delas nós estamos se afeiçoando? E eu não vou ler tudo, amados, por causa do tempo, mas também eu tenho certeza absoluta que cada um de nós conhecemos muito bem esta passagem, a qual nos fala, né, das 10 virgens, né, as 5 que eram, algumas falam que é loucas, outras falam sem juízo, outros falam nécias, e outras também falam que eram prudentes, que eram ajuizadas, e por aí vai. E todos nós sabemos que elas em si carregavam uma lâmpada, né? E nós vamos ver a diferença disso nesta noite. Nós vamos ver que elas carregavam também azeite. Nós também vamos pontuar que esta parábola vai nos dizer do próprio Jesus, que é o noivo que vem
buscar a sua igreja. Por isso, amados, nós precisamos estar muito mais preparados neste tempo, porque Jesus está voltando. Jesus pode voltar agora para nós. Então eu não quero ler tudo, porque senão vai demandar muito tempo. É Mateus 25, do 1 até o 13, então nós vamos passando, porque eu tenho certeza absoluta que cada um de nós conhecemos. Você que está em casa, a mesma coisa. Fica ligado aí em nome de Jesus. Então nós vamos tirar algumas lições pertinentes para esta noite. Rica. Se nós pegarmos esse texto, nós iríamos ficar a noite inteira. Cada um de nós iríamos prosear muitas e tirarmos muitas lições, mas eu quero ser bem objetivo com vocês. O que nós podemos pontuar aí, amados, no versículo 1, né, a qual eu vou ler para vocês, para a gente dar o start aqui. Mateus 25, versículo 1 diz que: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então haviam ali, nós podemos entender, amados, que o que essas 10 mulheres, né, essas 10 jovens moças tinham em comum? Todas eram virgens. E o que nós podemos entender nesta noite? Que o Senhor vem buscar uma noiva virgem, uma noiva sem mácula, uma noiva sem ruga, uma noiva vestida, limpa pelo sangue do Cordeiro. E aí nós podemos entender o que mais que elas tinham em comum. Nós podemos observar que todas elas, no versículo 1, todas elas carregavam uma lâmpada. Todas, as 10. Quando nós olhamos a palavra 10, né, nós não vamos falar de numerologia bíblica, mas fala de totalidade. Nós podemos sim ter ministérios, departamentos diferenciados conforme o desejo do Senhor, conforme o local e a cidade que Ele quer, idealiza para aquele lugar, mas a igreja é uma só. E aqui há uma igreja, só que há uma diferença. Que tipo de igreja nós estamos sendo neste tempo? E a palavra vai nos dizer que elas carregavam a lâmpada. E quando nós olhamos para a palavra de Deus em si, no Salmo 119, 105, vai nos dizer o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Amado, quem é a lâmpada? Jesus é a lâmpada. Quem é a lâmpada? A palavra de Deus é a lâmpada. Quando nós olhamos, amados, no que tange, elas carregarem a lâmpada. Quando falamos de lâmpada, falamos de palavra, falamos de Bíblia, e o próprio Cristo é a palavra. A palavra vai nos dizer, no livro de Apocalipse, eu não sei onde está, mas a palavra diz que Ele mesmo é a palavra de Deus. Se nós pegarmos João capítulo 1, e vamos descer no 1, fala que Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus, e tudo foi feito por intermédio dEle, que sem Ele nada foi realizado. Então, queridos, nós podemos entender aqui uma lição muito importante, que todos, né? Vamos falar todas como noiva, todas carregam a lâmpada, todas carregam a Bíblia, mas isso não é o suficiente. Não é suficiente carregarmos a palavra, não é suficiente carregarmos a Bíblia, nós precisamos nos apropriar da palavra. Apropriar, amados, é encarnar a palavra. Talvez sejamos bons em recitarmos vários versículos. Eu amo fazer isso, mas não é suficiente. Eu preciso manifestá-lo. Eu preciso apropriar do Cristo. A gente olha aqui, amados, essas 10 jovens, dessas 10 moças, todas elas tinham lâmpadas. A lâmpada, amados, vai nos apontar para o acesso que todos nós temos quanto à palavra. Eu me lembro, amados, eu sou convertido há mais de 22 anos, né? E como era difícil o acesso com a palavra. Eu me lembro, amados, para comprar uma Bíblia, talvez, né, tínhamos que sair da nossa cidade e ir para São Paulo. Muitos aqui devem saber, né? A Rua dos Crentes lá em São Paulo, na Rua Conde de Sarzedas.
Quantas vezes nós tínhamos, eu principalmente ia lá para comprar livros, quantas vezes eu ia lá para comprar, só para quem é mais velho, tá? Uma fita VHS, ou talvez uma fita cassete para você ficar ouvindo aquela ministração sempre. E hoje, amados, nós temos a palavra no telefone, nós temos a palavra no tablet, nós temos várias Bíblias. Agora, não basta ter a palavra, nós precisamos nos apropriar dela. Hoje o acesso está muito fácil. Antigamente, nós tínhamos que esperar às vezes o sábado para assistir um programa, uma ministração de alguém, porque não tinha. E hoje, só um clique, nós temos tudo na mão. Mas o que é que nós estamos fazendo com a palavra? E quando nós olhamos esse texto, amados, nós podemos entender que todas elas, aí mesmo no versículo de número 1, todas elas saíram, como diz a palavra, elas saíram ao encontro do noivo. Elas foram até o noivo. Elas se dispuseram a ir ao encontro do noivo. Todas reconheceram a chamada. Mas não basta reconhecer, eu preciso obedecer. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E isso não dá a conotação que o nosso Pai, Ele faz acepção de pessoas, não. Pelo contrário, Ele nos ama, ama cada um de nós, mas, amado, somente aquele que está atento vai se apropriar e vai obedecer à voz do noivo. E aí a gente olha, amados, que no versículo de número 2, eu vou ganhar tempo aqui, a palavra diz que 5 eram prudentes, e 5 eram, algumas versões está louca. Em outras versões, que eu acho bem interessante falar, que 5 eram ajuizadas, e 5 eram sem juízo. Que tipo de igreja nós estamos sendo? Que tipo de, quando eu falo de igreja, amados, igreja somos nós. Que tipo de pessoas, que tipo de irmãos nós estamos sendo nesse tempo? E a palavra vai nos dando exemplo aí, amados, em relação a isso. Porque a gente precisa entender aonde está o nosso alicerce. Se nós pegarmos a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, nós vamos entender que há uma divisão daqueles que são aprovados e daqueles que são reprovados pelo Senhor. Às vezes, amados, eu não sei vocês, mas eu tenho observado algumas coisas no meio da igreja, no seio da igreja, a tal da hipergraça. O Senhor me ama assim, é meu amado, Ele me ama dessa maneira, é verdade. Mas Ele não quer que nós ficamos neutralizados, parados, inertes. Ele quer que nós avancemos, Ele quer que nós florescemos, Ele quer que nós marchemos e continuamos aquilo que Ele pediu para nós. Eu vejo uma igreja, amados, muitas vezes parada. O Senhor não nos chamou para fazer coisas, o Senhor nos chamou para estar com Ele, porque quando eu estou com Ele, aí sim eu vou entender o que Ele tem e o que Ele quer que eu faça. Porque tem muita gente fazendo coisa na igreja, mas não está entendendo o que Deus quer. Ligamos o piloto automático, cantamos 3 musiquinhas, dizimamos e ofertamos, damos um glória a Deus, aleluia, vamos embora, mas como é que está a minha lamparina? Como é que está o azeite? E aí, amados, nós observamos que há os aprovados e os reprovados. E a gente precisa entender uma coisa, irmãos. Aonde está o nosso alicerce? A palavra vai nos dizer em Mateus capítulo 7, sobre a casa na rocha e a casa na areia. Onde está a nossa casa? Onde está a minha vida? Onde está a minha família? A palavra vai nos dizer em Mateus capítulo 13, sobre o trigo e o joio. Não somos nós pastores, ninguém que vai arrancar o joio, vai ser Ele. A palavra ainda nos diz, deixa ele crescer junto, que lá na colheita a gente vai conversar. Quem somos nós para apontar? Nós não podemos apontar o dedo, nós temos que ser uma igreja que vai estender as mãos. Temos que deixar de apontar o dedo e estender a mão. E a palavra também vai nos dizer sobre aqueles que são amigos do mundo e aqueles que são amigos de Deus.
existem dois tipos de igreja, dentro da própria igreja. E a gente olha também que, olhando para a palavra, olha o versículo 3 comigo. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, elas não levaram o quê? Elas estavam sem azeite, sem óleo. Todas tinham lâmpadas, como nós falamos. Algumas estão lamparinas. Mas no versículo 3, a qual nos diz aí que as imprudentes, que as loucas, não estavam com azeite. Pastor, e o que significa o azeite? O azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. Amados, é tempo de nós sermos cheios do Espírito Santo. E quando nós falamos sobre ser cheio do Espírito Santo, talvez as pessoas interpretam diferente, que tem que voar na igreja, sair rodando, sair sapateando, pulando. Não, amados, é de dentro para fora. É nos momentos difíceis. É nos momentos a qual que estamos vivendo agora. Senhor, quais são as decisões cabíveis para este tempo, para mim e para minha família? Nós não podemos tomar partido, não podemos tomar decisões por nós mesmos. E quando nós olhamos, amados, na luz da palavra, sabemos que todas elas, repito novamente, todas elas tinham a lâmpada. Todas elas tinham a palavra de Deus. Só que nós podemos olhar, né, que igual no versículo 3, que as imprudentes, elas conheciam. Só que qual é a diferença? Elas não praticavam. Elas não praticavam. Elas não viviam. Elas não guardaram em seu coração. Amados, a palavra do Senhor nos diz em Tiago 1:22, que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Porque senão nós vamos nos enganar e seremos mentirosos. Eu não sei da mensagem ainda, irmão. É que Deus está falando, tem que falar. Eles andaram 11 quilômetros. Saíram de Jerusalém e foram até a aldeia de Emaús, 11 quilômetros. Mas quando a revelação do Cristo foi novamente para eles, porque eles entenderam no partir do pão, falou, ele lá na multiplicação dos pães, você lembrou dele, ô Cleopas? Lembrei, então, é ele. E a gente não entendeu, e a palavra diz que os olhos se abriram. E a palavra diz que na mesma noite, eles voltaram para Jerusalém. Sabe o que significa, irmãos? Nós precisamos voltar no lugar de origem. Eu preciso voltar para o Éden. Eu preciso voltar para os lugares de delícias com meu Senhor. E aí a Bíblia vai dizer, voltando para as 10 virgens, que elas não tinham azeite. Faltou azeite. Faltou combustível. Será, querido, você que está me ouvindo aí à noite, aí na sua casa, será que não está faltando o combustível do Espírito Santo para você estar aqui? Não estamos julgando, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas talvez, amados, nós estamos acomodados. Estamos acomodados do culto, estamos acomodados de vir aos cultos, de vir nas reuniões. Mas nesta noite Ele está pedindo mais para nós. Se nós pegarmos a palavra, em Eclesiastes 9:8 diz que nunca falte óleo sobre a nossa cabeça. E eu achava, irmãos, né, que era aquele óleo lá de Israel. Aquele óleo, não pode faltar na minha cabeça, não. Não pode faltar a presença do Espírito Santo em nós. Tem pessoas que não têm experiência com o Espírito, irmãos. Amados, quando nós queimamos por Ele, você não liga mais para nada. Você não vai ligar para ofensa, você não vai ligar para quem fala mal, você não vai ligar para nada, porque você está queimando por Ele. E hoje a gente vê, irmãos, um povo de Deus, um processando o outro. De vez queimar por Jesus, está queimando o irmão, com fogo estranho. E quando eu queimo, irmãos, eu me jogo para Ele. Eu não me importo por nada, eu quero é Ele.
eu quero dele, eu quero comer dele, eu quero beber dele. E aí a gente vê, amados, que faltou a unção do Espírito Santo. E quando falta a unção, amados, quando nós percebemos que o fogo está se apagando, quando eu percebo que a chama está se apagando, quando eu fico dependendo do outro, quando eu fico me escorando na oração do outro. Nós podemos pedir oração? Claro, normal, mas nós não podemos ser os crentes 6 horas por mim, crente 6 horas. Às vezes, amados, nós pedimos para as pessoas orarem, as pessoas não sabem nem orar, e é normal, irmãos, eu também não sei orar, mas oração é uma prática, né? Lembra disso? Quanto mais oração, mais poder. É dessa maneira, irmãos. Orar é conversar com Deus. Para eu conhecer alguém, eu preciso estar com aquela pessoa, e assim é o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Quando falta unção, irmãos, é quando eu fico acomodado. Eu me acomodo, tá bom assim, tá gostoso desse jeito, tá tudo bem, tá tudo legal, né? Mas nós todos os dias precisamos ser renovados no Espírito, ser renovados. Amados, não tem como nós vivermos o Evangelho isoladamente. Igreja é lugar de confronto, não de afronta. Igreja é lugar de pedra ralando pedra. Igreja é lugar, irmãos, de relacionamento, de estarmos juntos, de tato. E quando eu me isolo, eu começo a me apagar, porque, amados, o homem e a mulher de Deus, ele não cai da noite para o dia, ele vai caindo. Você pode ver quando a pessoa cai, ele não caiu da noite para o dia, do dia para a noite, ele foi caindo, são estágios. E nós precisamos nesta noite observar, Senhor, como é que está a chama na minha vida. E olha o desejo do Abba, olha o desejo do noivo para nós. Olha o versículo 4 que eu vou ler com vocês aí, ó. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, o que elas estavam levando? Azeite. Algumas versões está reserva. É essa igreja que ele vai vir buscar. É essa igreja que ele espera que sejamos. Amados, entenda uma coisa. Não, estou me preparando. Não, nós devemos estar preparados. Sabemos que nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo, né? Filipenses 1,6 vai dizer isso para nós. Mas eu tenho que estar todos os dias preparado para o noivo. Todos os dias preparado. Eu preciso, como a palavra vai dizer, a botija ou a lamparina delas estavam cheias. E o que isso vai significar para nós, de uma botija ou uma lamparina com reserva? É uma vida constante de oração, é uma vida constante de jejum, uma vida constante de diálogo e oração com o Senhor, uma vida constante, vigiando o tempo todo, uma vida constante na leitura, no devocional da palavra do Senhor. Isso é encher a sua lamparina. E como eu recitei lá atrás, né, Efésios 5,18, como é que nós vamos pontuar uma pessoa que está cheia do Espírito Santo? A palavra vai continuar dizendo, porque uns têm salmos, outros têm cânticos, outros têm hinos, ou seja, a alegria do Senhor é a nossa força. Não há tristeza, até a nossa tristeza vai ter que saltar de alegria. Nós não vamos viver o Evangelho de fora para dentro, mas de dentro para fora. As coisas de fora não vai me abater, porque, como disse o apóstolo Paulo, ainda que o homem exterior se corrompa, chore, grite, mas o homem interior, ele se renova todos os dias. E ainda ele diz aos romanos, sede fervorosos no Espírito. Sede fervorosos. E continuando, e vamos terminando aí, a palavra vai dizer então para nós, que dentro da igreja,
né, universal, vamos dizer assim, a dois grupos, as nécias e as prudentes. Em que lado nós estamos? Todos nós, vamos pensar, você que está em casa, nós estamos sendo as nécias ou as prudentes? As nécias tinham a lâmpada, mas não estavam atentas ao azeite. Estavam o quê? Desapercebidas. Há uma igreja assim, que está desapercebida. Amados, nós temos sim, que ter todo o protocolo como eu também tenho lá. O pastor Alexandre sabe, nós conversamos ontem lá. Mas amados, nada pode parar a igreja. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos o Cristo. E não vamos pensar e fica, então não vou usar mais máscara, não vamos juntar todo mundo, não. Vamos seguir as ordens. Mas o azeite não pode parar. Parece, irmãos, que só porque essa caixinha aqui parou, todo mundo parou. Não, meu irmão. O Senhor veio para abalar as estruturas. Porque tem muita gente que é codependente de templo. E eu não estou dizendo que você não tem que congregar, você tem que congregar. Mas esse tempo, irmãos, nós precisamos estar juntos. E a palavra vai dizer aí, continuando para a gente começar a concluir, vai dizer que as nécias estavam despreparadas, as nécias não tinham atenção, estavam sem atenção. Ao contrário das prudentes, elas tinham azeite de reserva, elas estavam apercebidas, elas estavam ligadas, elas estavam com os olhos atentos, elas estavam preparadas. Por quê? Porque elas tinham a direção do Espírito Santo. Elas estavam sendo direcionadas pelo Espírito Santo. E aí no versículo 11, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, diz que o noivo demorou para chegar. Tardando o noivo, o que aconteceu? Todas dormiram. Todas adormeceram, diz a palavra. Por quê? Porque o noivo demorou para chegar. Nós sabemos na palavra que a respeito da vinda do Filho do Homem, ninguém sabe. Por isso nós precisamos estar preparados. Precisamos estar atentos. A palavra diz bem claro que todas estavam adormecendo. Efésios 5,14 diz: desperta tu que dormes. É tempo de nós despertarmos. É tempo da igreja levantar. É tempo da igreja se manifestar. Não se manifestar o Wellington em si, mas Cristo através da minha vida. E aí a gente continua dizendo que no versículo de número 6 diz que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, saiamos ao seu encontro. E a palavra continua dizendo que houve, esse grito, houve esse comando. Toda a igreja ouvirá o som, a trombeta vai soar, todos. Mas somente aqueles que estão preparados, somente aqueles que estão direcionados pelo Espírito Santo vai discernir a sua voz. E vai ter o azeite, vai ter a reserva. Porque, amados, o que nos importa aqui? Que é um tempo de nós nos posicionarmos. Se posicionarmos como filhos de Deus. E a palavra diz no versículo 7 que todas despertaram. Eu declaro, amados, que é um tempo de despertar no meio da igreja, em nome de Jesus. Da igreja de despertar, mas despertar não na afobação, não apenas com a palavra, não apenas com a lamparina, mas com azeite de reserva. E a palavra continua dizendo que todas naquele momento se levantaram, e foram até o noivo. Só que olha que interessante, no versículo de número 8, as nécias, as prudentes, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos um pouco do seu azeite, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Olha o perigo, irmãos. Será que o azeite, será que o Espírito Santo está se apagando? Ou se talvez se apagou? E uma coisa interessante que aquelas virgens, elas falaram o quê? Olha, vai e compra.
O que isso implica para nós, irmãos? Que o azeite, que a unção, que o Espírito Santo, ele é intransferível. Eu não posso estar cheio aqui, vou lá, eu posso orar, Deus pode me usar, mas a busca é particular. E a palavra continua para nós observarmos, diz que elas foram, né? No versículo 9 diz, fala, olha, vai comprar azeite, vai buscar azeite. E para nós, irmãos, neste tempo, como diz Isaías 55, versículo de número 6, buscai ao Senhor enquanto podemos achá-lo. E elas foram, todos nós sabemos, só que olha o versículo 10, e tendo elas ido comprar, chegou o noivo, e quando estavam preparados para entrar com ele, a palavra diz que a porta se fechou. Não houve mais tempo. Então o tempo é agora. Este é o momento. Não deixe para amanhã o que nós podemos fazer agora, hoje. E a palavra continua dizendo, amados, que no versículo de número 11, que, vou ler na minha versão, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre a porta. Olha o versículo 12, o que ele disse? Eu não te... Muitos dirão naqueles dias, profetizei em teu nome, expulsei demônio, para lá, para lá, para lá. O que ele vai dizer? Não te conheço. Essa igreja nécia, sem juízo, foram lá, bateram na porta, e amados, nós podemos entender, olha o versículo de número 12, mas ele disse, né, em verdade vos digo que eu não te conheço, porque o Senhor conhece os seus filhos. E aqui se fala da festa que teria depois com o noivo. Eu tenho certeza que, né, a maioria de nós já fomos num casamento, e quando chega no casamento lá, chega o rapaz e fala assim, deixa eu ver se seu nome está aqui na lista. Wellington Ferreira, tá, pode entrar. Se não tiver, você não entra. Vai ser assim. E para concluir, irmãos, olha o versículo 13, o que ele diz? Vigiai. É tempo de vigiar. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. O que é vigiar? É estar em alerta. O que é vigiar? Não fechar os olhos. O que é vigiar? É não vacilar. O que é vigiar? É não ter dois pensamentos. E amados, não preciso abrir, que eu só vou ler. Quando Jesus estava indo orar e levou os 3, e quando Jesus volta da oração, o que ele fala para Pedro? Você não pode vigiar 1 hora comigo, a carne é fraca, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos estar atentos, porque, queridos, há uma palavra também que nos diz, eu encerro aqui, que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, isso escrito em Hebreus 12:1, portanto, a palavra diz assim, portanto, deixem de lado todo o embaraço. O que tem te embaraçado? O que tem me embaraçado? Quando fala de embaraço, fala de impedimentos. O que tem te impedido de estar aqui? O que tem te impedido de ter a sua lamparina, a sua lâmpada com reserva? O que tem te atrapalhado? Hebreus fala, tira todo o embaraço. E nesta noite nós vamos orar, irmãos. Nós temos que, assim como Jesus exclamou, e na outra, talvez outra tradução, ele interrogou, vocês já deveriam estar acesos. Ele quer que nós queimamos para Ele, queimemos por Ele. É um tempo da igreja queimar. Deixa queimar, meu irmão, como diz uma canção por aí. Deixa queimar. Precisamos ser incendiados por Ele. E quando eu falo de queimar, irmãos, mais uma vez, às vezes as pessoas falam, não, eu tenho vergonha, às vezes, irmãos, queima de dentro para fora.
Deixa Ele te pegar nesta noite. Eu quero te convidar a ficar de pé comigo, nós vamos orar. Amém? Enquanto toca a canção, quero que você saia daqui hoje pensando: puxa vida, será que eu sou essa igreja nécia, sem juízo? Ou será que eu estou sendo essa igreja prudente, ajuizada? Irmãos, nós precisamos sair de cima do muro. Filho de Deus não anda em cima do muro, porque o muro é do diabo. Ou nós somos, ou nós não somos. Ou somos de Deus, ou não somos de Deus. Então vamos orar. Ora ao Senhor, fala: Senhor, eu quero, Pai. Se há falta de azeite, meu irmão, clama a Ele. Pede para Ele nesta noite. Busque mais. Ame mais. Seja preparado, preparada. O tempo, como diz em Cantares 2, o tempo de cantar chegou. É o tempo de cantar, meu irmão. Sai da toca. Sai desse lugar. Xarabacantaralamandarabá.